Oséias capítulo 10, o título diz assim, de Oséias 10: Israel semeou malícia e cegará ou colherá destruição. Nós temos pregado de manhã o livro de Oséias e de noite o livro de Tiago. Apesar de serem livros completamente diferentes, autores em contextos completamente diferentes, algumas coisas têm sido, como vou dizer, confirmadas, aquilo que a gente prega de manhã à noite, e hoje não será diferente. E semana passada não foi diferente. Semana passada eu lembro que quando eu li no capítulo 9, o versículo 12, quando diz assim: ai deles, quando deles me apartar, eu disse, a pior coisa do ser humano é quando Deus se aparta deles. Eu falei isso domingo passado de manhã. A pior coisa do ser humano não é quando chega um câncer, quando chega a fome, quando chega a crise, quando chega o divórcio, quando chega qualquer problema. A pior coisa da vida do ser humano é quando Deus se aparta deles. Eu falei isso de manhã. E aí de noite, quando eu estava pregando Tiago, capítulo 4, no versículo 4, Tiago diz assim: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E aí eu dizia que quando nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Então, se de manhã eu disse que ai daqueles que Deus se aparta, de noite eu disse ai daquele que vira inimigo de Deus. E agora no capítulo 10 nós vamos pregá-lo, e de noite você vai ver também que há uma semelhança, há uma confirmação naquilo que Tiago está dizendo. A gente vem pregando que Israel, de forma teimosa, permaneceu no erro, mesmo Deus o chamando constantemente para se arrepender. Israel fez escolhas erradas e vai colher aquilo que ele plantou. Ele semeou malícia, como diz o título, e vai colher destruição. E aí, queridos, a primeira verdade que já fica para a gente, nós estamos domingo após domingo de manhã ouvindo Deus puxar a orelha de Israel. A verdade que fica, e às vezes a gente brinca com o pecado, é que o pecado é a maldição do ser humano. O pecado é a maldição de uma nação. A nação de Israel está destruída por causa do pecado, e ela não percebe isso. E a nossa nação, às vezes o nosso bairro, às vezes igrejas inteiras, ou pessoas que a gente conhece, estão perdendo a sua vida porque acham que o pecado é brincadeira. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente, fazendo aliança, por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Vamos parar aqui, depois a gente lê mais um pouco. No capítulo passado a gente terminou com Deus dizendo que a terra de Israel ficaria estéril. E agora a gente começa com Deus dizendo que Israel era uma videira, e essa videira era muito frutífera, e a gente pode ficar um pouco confuso. Poxa, no capítulo 9, Deus terminou dizendo que Israel ia secar, que Israel ia murchar, que Israel não ia produzir mais nada por causa do castigo. E agora Deus está dizendo que Israel é uma videira frutífera. Estava lendo uns livros, e esses livros diziam que Deus estava lembrando, trazendo à memória do seu povo aquilo que eles foram chamados para ser. Foram chamados para ser uma videira frutífera, uma videira abençoada, uma videira plantada para que dela pudesse fluir, para que dela pudesse abençoar as nações que o cercavam, que a cercavam. Contudo, o problema é que mesmo Israel sendo plantada por Deus, ela se deixou contaminar pelos outros povos e fez exatamente aquilo que Deus condenava nos outros povos. A Bíblia vai nos dizer que Israel foi selecionada por Deus, escolhida por Deus, separada por Deus. Deus protegeu, Deus deu provisão, Deus cercou Israel de bênçãos e de proteção. Deus livrou Israel das nações inimigas que estavam inclusive na terra que Deus deu a Israel. Mesmo diante de toda essa
iniciativa, desse amor, dessa bênção, dessa graça de Deus, a resposta de Israel, o texto diz assim, ó: quanto mais se multiplicava o fruto, mais se multiplicavam os altares. E os altares aqui, queridos, são altares a ídolos falsos, porque Israel tinha um único lugar de adoração, Jerusalém. Mas Israel, quanto mais se via rica, quanto mais próspera, quanto mais bênçãos conseguia, mais multiplicava a sua idolatria. Diz: quanto melhor a terra, mais fazem colunas. E colunas também aqui eram postes, ídolos que Israel adorava, idolatrava. Então a gente aprende aqui também aquilo que a gente já está aprendendo há algumas semanas: nem sempre muita religiosidade é sinal da presença de Deus. Israel tinha muitos altares, muitas colunas. Israel tinha muitos cultos, muitas festas, muita religiosidade, muito rito, muita prática, fazia sacrifício, fazia oferta, fazia peregrinação, mas tudo isso era contrário à vontade de Deus. Tanto que o texto diz assim: o seu coração é falso, mas Deus quebrará os seus altares, Deus derribará, deitará abaixo as suas colunas. Então fica claro aqui que, em vez de aumentar a gratidão para com Deus, Israel se pervertia cada vez mais. E aí, de novo, fazendo um paralelo com a nossa vida, se a gente não tomar cuidado, a prosperidade, a vitória, a bênção, uma vida, digamos assim, boa, pode nos levar para uma soberba, para uma arrogância, para uma prepotência, para uma independência longe de Deus. Eu tenho tudo o que preciso, eu tenho uma boa profissão, eu tenho uma boa família, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma vida tranquila, então eu não preciso de Deus para nada. É assim que Israel se sentia, e pelo incrível que pareça, é assim que, se não tomarmos cuidados, nós também nos sentimos. A minha vida é boa, não preciso de Deus para nada, eu batalhei e conquistei tudo que eu precisava. Eu escutei muito isso do meu pai. Já disse aqui, amo meu pai, mas meu pai, com relações às coisas espirituais, era lamentável. E aí ele dizia: eu trabalhei, eu batalhei, nunca soneguei imposto, nunca fiz mal a ninguém, nunca faltei um dia de trabalho. Eu lembro que eu falava assim: pai, esse ano eu não faltei um dia na escola. Ele: eu não faltei um dia no trabalho, eu não deixei de pagar uma mensalidade sua. Você quer o quê? Você quer um prêmio? Ele falava para mim. Mas ele achava que tudo dependia do braço dele, até hoje acha. E isso faz com que as pessoas se tornem independentes de Deus. Se o meu braço foi suficiente para me trazer até aqui, se o meu esforço, o meu trabalho, o meu empenho foi suficiente, para que eu preciso de Deus? E aí ele, eu costumo dizer muito isso aqui, ele ligava a televisão e via Valdomiro pedindo dinheiro, ele falava: o dia que Deus descer aqui e falar que tem conta bancária, eu deposito para ele. A ilustração aqui deixa bem claro que era Deus que destruiria a idolatria de Israel, porque era Deus que abençoava Israel. Israel não percebia isso. Esse paralelo nos lembra muito uma passagem lá do Novo Testamento, lá em João capítulo 15, é o capítulo todo, eu não vou ler, mas no capítulo 15, é aquela passagem onde Jesus diz que, ele diz assim: eu sou a videira. Você vê que aqui Deus diz que tinha plantado Israel como uma videira, mas quando chega em João capítulo 15, Jesus se identifica como a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E ele diz: vós sois os ramos. Então, já no Antigo Testamento, Israel deveria entender isso, que ainda que eles representassem a videira, que seria Jesus, que viria de vir, que haveria de vir, Deus era o agricultor, e eles só dariam frutos, ou só davam frutos, porque Deus era aquele que plantara Israel, Deus era aquele que abençoara Israel, Deus era aquele que fazia brotar de Israel o fruto. Então, provavelmente, Jesus, quando cita isso em João capítulo 15, lembrava que desde sempre Deus procurou nos plantar e nos fazer frutificar, mas a nossa desobediência, o nosso pecado nos afasta dele. O texto diz que Israel mentia com palavras. O texto diz assim: por isso serão culpados, o Senhor quebrará os seus altares. Aí eles dizem assim no versículo 4: falam palavras vãs. Israel mentia, juram falsamente,
Israel não tinha sinceridade quando jurava diante de Deus, prometia e não cumpria. Outro problema nosso, irmãos, não sei como anda a tua vida diante de Deus, mas deixa eu te falar uma coisa: se você prometer, se você fizer um voto, se você fizer uma aliança com Deus, faça de tudo para cumprir, meu irmão. Faça de tudo para cumprir, porque se tem coisa que Deus abomina, é aqueles que juram falsamente, aqueles que fazem votos com Ele e não cumprem. Israel era infiel à aliança. O texto diz: fazem aliança, mas essa aliança vinha de um coração falso, de palavras vãs e de juramento falso. Então cuidado com isso. Hoje a gente está cheio disso, pessoas que entram e saem da igreja, fazem juras de amor a Deus, fazem 1000 promessas para Deus, mas diante do primeiro vento, diante do primeiro espinho, diante do primeiro problema, diante da primeira tribulação, eles esquecem tudo que juraram, tudo que prometeram, tudo que confessaram. O sincretismo é uma praga. Falei sobre isso aqui numa quarta-feira, há 2 ou 3 semanas atrás. O sincretismo é uma praga. E o sincretismo é a doutrina de se misturar todo tipo de religião, de misturar todo tipo de crença, de misturar todo tipo de fé, achando que isso vai nos levar a Deus. Mas isso é e sempre será a maior maldição que tem invadido a igreja evangélica brasileira. O sincretismo religioso fez com que Israel achasse que poderia servir a 2 senhores. O sincretismo religioso fez com que Israel tivesse um coração dividido. O sincretismo religioso fez com que Israel achasse que poderia ter um pé na igreja e um pé no mundo. Mas Deus diz: a falsa doutrina não permanecerá, a falsa religião não perseverará, porque eu, Deus diz, quebrarei os seus altares, eu deitarei abaixo as suas colunas. Ter um coração quebrantado é bênção, mas ter um coração dividido é lamentável. Talvez nós poderíamos ir até mais longe, e o que eu vou falar aqui pode soar até como algo absurdo, mas talvez seja melhor ter um coração extremamente duro do que um coração dividido. Quem lembra aqui de Apocalipse, quando Deus diz assim: porque não és nem quente nem fria, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus diz: olha, se fosse quente, servia, quem sabe, para cozinhar um alimento. Se fosse gelado, quem sabe, serviria, estou dando um exemplo, tá, queridos? Não é isso que a Bíblia diz. Serviria para matar a sede, uma água gelada, tomar uma água gelada. A gente sabe que naquela época, ali fala acerca de questões medicinais. A água quente servia para algumas questões medicinais, a água fria para outras. Mas enfim, Deus está dizendo: olha, se é morno, tem um objetivo, tem uma finalidade. Se é quente, tem uma finalidade. Se é frio, tem outra finalidade. Agora, se é morno, não serve para nada. Aí Deus diz: eu vou vomitar você da minha boca. Nesse caso aqui, aquele que tem um coração quebrantado, nós conhecemos. Esse é servo de Deus, tem um coração quebrantado. Aquele que tem um coração duro, nós conhecemos. Olha, esse precisa do evangelho, a gente tem que evangelizar, a gente tem que falar do amor de Deus para ele, porque o coração dele é duro. Mas aquele que tem um coração dividido, irmãos, aquele que tem um coração falso, aquele que tem um pé dentro e fora da igreja, a gente não sabe se é crente, se é ímpio, se evangeliza, se exorta. É pior, acredito eu que é pior. E você deve conhecer pessoas que se julgam crentes, ou pessoas que já entraram e saíram dessa igreja, conhecem de ouvir falar o evangelho, e é pior de evangelizar do que um ímpio. Então talvez fosse melhor ter um coração duro do que ter um coração dividido. 5-8, vamos ler. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa de seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobre-nos, e aos outeiros:
cai sobre nós. Vamos parar aqui. Todo mundo sabe aqui, ou a grande maioria, que Israel havia produzido um bezerro de ouro para si, e que Israel adorava esse bezerro de ouro e idolatrava esse bezerro de ouro. Israel até mesmo depositava nesse bezerro de ouro, como é que eu vou dizer, o motivo pelas suas bênçãos. E aí o texto diz que agora Israel vai se ver desesperado. Mas Israel não vai se ver desesperado, porque no capítulo 9 disse: ai deles quando eu me apartar. Israel vai ficar desesperado pelo seguinte motivo: porque quando a Assíria invadir, o rei vai ser levado cativo, o povo vai ser levado cativo, os altares serão quebrados, e pior, Israel vai ficar triste, sabe por causa de quê? Porque o bezerro também vai ser levado. E aí eu lia um livro que dizia assim: você vê que loucura, você vê como o pecado deixa a pessoa ignorante. O Deus de Israel, que era esse bezerro maldito, era tão inútil que ele não pôde fazer nada quando a Síria chegou. Pelo contrário, ele foi levado junto, ele foi carregado junto. Nem se defender esse Deus ridículo pôde. E aí, de novo, hoje nós não temos bezerros. Hoje, em algumas igrejas evangélicas até tem, né? A reprodução da Arca da Aliança. Queridos, isso é pecado, tá? Acho que eu nunca comentei isso aqui, deixa eu te falar. Reprodução da Arca da Aliança é abominação. Não compre a Arquinha da Aliança, leve para sua casa, não faça isso. Não compre, entendeu? Não caia nessas histórias. Tem igrejas que pagam, deixa eu falar para você, R$500 por família para a arca ficar na casa no final de semana. Eles usam aquela passagem lá quando a arca ficou na casa de Dagom. Queridos, isso é maldição. Tem um texto na Bíblia, pesquisa para mim depois aí na internet, que diz que não devemos, se não me engano está em Jeremias, é proibido fazer reproduzir a Arca da Aliança. É proibido, tá? Acho que é em Jeremias. É proibido fazer uma cópia da Arca da Aliança. Então tem igreja hoje que não tem bezerro, mas tem arca. Não tem bezerro, mas o povo idolatra o pastor. Não tem bezerro, mas tem óleo ungido, tem sabonete ungido, tem tijolo ungido. Fuja disso, irmãos, porque nada disso poderá nos salvar quando o dia mau chegar. Nada. Isso não serve de nada. Como diz a Bíblia, tem olhos e não veem, tem boca e não falam, tem pés e não andam, tem ouvidos e não ouvem. Mas nós temos um Deus vivo e ficamos nos apegando à bobagem, a homens, a mulheres, a ídolos contemporâneos. É verdade, nós não temos imagens nas nossas paredes. Jeremias 3,16. Para vocês não acharem que o pastor está doido, às vezes parece. Jeremias 3,16 diz assim: sucederá que quando vos multiplicardes, ou seja, quando vocês ficarem poderosos, grandes, e vos tornardes fecundos na terra, vocês vão ficar muito prósperos. Então diz o Senhor: nunca mais se exclamará, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nunca mais se dirá isso. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e nem se fará outra. Deus proíbe, irmãos, que se faça outra arca da aliança. Deus proíbe. Mas infelizmente tem um monte de gente fazendo, inclusive pagando para levar para casa. Pagando, é sério. Então aqui, pelo incrível que pareça, Israel está triste, Israel está perturbado, Israel está atribulado, Israel está lamentando. Mas está lamentando por quê, pastor? Está lamentando porque o bezerro está sendo levado cativo, o rei está sendo levado cativo. Lembra que eu falei aqui que eles ficavam elegendo o rei segundo seus próprios interesses e matavam rei atrás de rei? Eles mataram 4 reis, deram golpes em 4 reis. Aí o texto diz assim: olha, o rei não serve de nada. O rei é como uma lasca de madeira sobre a água. Tipo, ele é levado por qualquer vento, ele vai para onde a maré levar, ele vai ser levado, igual vocês. E o resultado de tudo isso, o que acontece? O texto diz, é vexame. O texto diz, olha, Israel vai ficar envergonhado, cobrirá de vexame. E aí, a atitude de Israel é a pior. Em vez de se arrepender, Israel tem atitude parecida com aquela que a gente vê lá em Apocalipse. Israel vira para os montes e diz assim: cobre-nos, cai sobre nós. Não sei se você lembra dessa passagem lá em Apocalipse, no capítulo
Apocalipse capítulo 6, versículo 16, diz que naqueles dias, quando os ímpios se depararem com o Cordeiro de Deus e com a ira dele, eles dirão: montes, cai sobre nós. É melhor morrer do que enfrentar a santidade do Filho de Deus. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 30, Jesus também fala sobre isso. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Jesus está citando Oséias, lá em Lucas 23, 30. Então, quando Israel se viu sem bezerro, expulso da terra, sem rei, sem coluna, sem altar, em vez de correr para Deus, Israel disse: é melhor morrer. E aí, deixe-me falar outra coisa aqui. Eu sei que a gente tem vivido uma época muito triste mesmo, uma época onde Satanás tem agido fortemente na mente das pessoas, e principalmente na depressão, em outras doenças psicológicas. É claro que parte é doença, deve ser tratado, deve ser procurado um psicólogo, psiquiatra, fazer acompanhamento, tomar remédio. A gente não nega isso, e a gente nem está aqui para dizer que as pessoas não devam procurar esses meios, porque foi Deus que deu sabedoria aos médicos. Mas é fato de que Satanás tem também, de forma muito insistente, se utilizado desse meio para causar alvoroço na vida de muitas pessoas. Mas sejamos honestos, irmãos. Essa semana eu estava conversando com a diaconisa Leila sobre isso. Eu não vivi essa época, mas eu tenho certeza que se você parar para conversar com os mais antigos aqui, os mais antigos, de 60 para cima, eles dirão para a nossa geração que a geração deles foi muito mais difícil do que a nossa, que as oportunidades de emprego eram muito mais difíceis do que a nossa. Quando tinha que ralar muito, que os hospitais eram muito mais precários do que os nossos, que os meios de transportes eram horríveis para ir daqui até o Rio, que o meio de comunicação, ninguém tinha telefone, que televisão poucos tinham, que água encanada poucos tinham, que rede de esgoto era luxo. A vida era muito mais difícil, mas os crentes sustentavam, os crentes bancavam, os crentes perseveravam, os crentes não esmoreciam. Era 3, 4 crianças, meu irmão, no lombo, e vinha para a igreja. Faltava coisa, passava luta, passava necessidade, mas o crente perseverava. Hoje você vê um monte de crente fraco, por qualquer coisa. E aí, queridos, me desculpe, não estou aqui generalizando, tá, irmãos? Guardando as proporções. Por qualquer coisa quer desistir da vida, por qualquer coisa quer desistir de Deus, por qualquer coisa quer abandonar o barco, quer chutar o balde. Me desculpe, irmãos, mas eu faço parte de uma nação fraca, de uma geração fraca de Bíblia, fraca de oração, uma nação, uma geração que por qualquer coisa é tirado do caminho do Senhor. Olha, eu confesso, eu sinto uma nostalgia de não ter vivido nos tempos antigos. Eu sinto uma vontade. E eu conversando com a diaconisa Leila, eu dizia: olha, diaconisa, para a senhora deve ser até mais difícil, porque eu sinto de ouvir falar. Imagina para quem viveu, irmão. Imagina, como eu disse, para quem viu isso aqui saindo de uma igrejinha pequenininha e virando isso aqui. Irmãos, me desculpe de novo, estou sendo duro, mas eu acho que se dependesse da nossa geração, essa igreja não estaria como está hoje. Se dependesse do nosso trabalho, das nossas ofertas, dos nossos dízimos, essa igreja continuaria sendo aquela igrejinha pequenininha que tinha aqui, porque a nossa geração é fraca. A nossa geração está indo de mal a pior. E quando a gente se vê numa situação difícil, em vez de correr para Deus, a gente faz isso aqui: ah, monte, cai sobre nós. Ah, outeiros, cobre-nos, nos mata, que é melhor morrer, não aguento mais. Ô meu irmão, eu sei que tem noites que são difíceis, e esse que vos fala já viveu algumas, mas Deus é maior. Deus é infinitamente maior, que possa começar em nós essa diferença. O texto diz que no versículo 8, que nascerão espinheiros e abrolhos
A única passagem que essas duas plantas, né, aparecem juntas são lá em Gênesis, no castigo de Adão e Eva, que Deus diz que a partir daquele momento a terra daria espinheiros e abrolhos. Está em Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, esconderam-se da presença do Senhor, o Deus e o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? E quando chega na parte do castigo, e Deus começa a dizer o que aconteceria, ele diz que a terra, a partir de agora, daria espinheiros e abrolhos. Não estou achando o versículo não. 18. Ela, falando da terra, também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. Então, o pecado de Israel era tão triste que Deus o faz lembrar que castigo igual havia sido pronunciado lá no Éden, e Israel estava tão desesperado que ele diz: monte, cai sobre nós, é melhor morrer do que continuar vivendo, essa vida é muito dura. Vamos ver o que Deus diz em resposta, versículo 9, versículo 10. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os punir, por causa de sua dupla transgressão. Vamos parar aqui rapidinho, já já a gente vai ver o que Deus vai dizer acerca do pecado e da atitude que Israel deveria tomar. Mas agora Deus lembra Israel de algo muito terrível. Em Gibeá foi o lugar, depois os irmãos podem estudar, aonde o povo de Israel cometeu uma das suas maiores atrocidades. Em Gibeá, está lá em Juízes capítulo 19, foi onde a tribo de Benjamim, homens da tribo de Benjamim, abusaram de uma mulher e a mataram. E Deus fica tão irado com aquilo, que Deus manda que todas as outras tribos fizessem guerra contra a tribo de Benjamim. E aquela guerra foi tão sangrenta que quase acabou os homens da tribo de Benjamim. Então Deus diz: olha, vocês acham que o pecado de vocês está oculto? Vocês acham que eu não me levantarei contra o tamanho da perversidade que acontece no meio de vocês? Eu os castigarei, e irei contra vocês de forma dura, e os punirei por causa da sua dupla transgressão. E aí alguns autores dizem que a dupla poderia ser a idolatria, e a outra poderia ser a aliança com povos inimigos, porque Israel, já falei isso aqui, fazia muito isso. Quando o Egito vinha atacar Israel, ele se aliava à Síria. Quando a Assíria vinha atacar Israel, eles se aliavam ao Egito, e eles ficavam toda hora se vendendo, pulando de galho em galho, pulando de religião em religião, achando que poderiam se livrar. Mas Deus diz: olha, o seu pecado, Israel, permanece diante de mim, e não só o pecado permanece, como vocês permanecem. Ele diz: desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Aí ele diz: e nisto permaneceste, ou seja, vocês continuam, mas eu os punirei. O comportamento de Israel é lamentável. E aí de novo eu quero dizer que devemos tomar cuidado para que a mesma coisa não aconteça na nossa vida. Versículo 11 a 15 agora. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrara, Jacó lhe desfrutara os torrões, desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Então rapidinho, eu já vou comentar, mas você vê que Deus diz assim: Israel,
semeie justiça, que vocês vão colher misericórdia. É tempo de buscar ao Senhor, não de dizer que quer morrer. Mas aí a resposta de Israel vem no versículo 13. Deus diz: araste a malícia, colheste perversidade, comeste fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Porquanto entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Guarde essa passagem, como passa a alva. De noite a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, queridos, até então, o profeta Oséias estava falando do reino vegetal, de plantar, de uma vide, de videira, de frutos. Agora ele vai para o reino animal e diz que Israel era como um animal de trabalho. E talvez você possa não entender muito, não gostar muito dessa aplicação, mas é de forma, como é que eu vou dizer, amorosa que Deus diz isso. Deus diz que Israel era como uma bezerra domada, e que essa bezerra, ela trabalhava, ela trilhava, ela tinha um carro, e ela servia a Deus na terra que Deus a plantou. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu elegi Israel, eu separei vocês para que vocês me sirvam, para que vocês me sirvam, para que vocês possam trabalhar em prol do meu reino, para que vocês possam semear justiça, ceifar misericórdia, para que vocês possam arar o campo e buscar ao Senhor até que Ele venha, e que Ele faça chover nesse campo justiça sobre vós. É isso que diz o versículo 11 e 12. Então Deus diz: olha, eu tirei vocês do mundo, eu separei vocês daquela vida maldita que vocês viviam, Israel, Igreja Congregacional de Andorinhas, para que vocês sejam meus servos, para que vocês sejam como uma bezerra domada. Naquela época, hoje a gente tem a ideia de um animal, com exceção de cachorro e gato que a gente tem dentro de casa, mas naquela época, com exceção dos grandes fazendeiros, as famílias pequenas, elas moravam numa casa de um cômodo só, e de noite os animais dormiam dentro de casa no mesmo cômodo. Tinha esse negócio de quarto, sala, cozinha, banheiro, era um quadrado só, tudo no mesmo cafofo, e os animais dormiam junto. Então a bezerra, a ovelha, enfim, os animais que um pobre ou a pessoa simples tinha, ela era muito estimada, porque era ele que trabalhava, era ele que dava sustento, era ele que produzia, era ele que alimentava a casa, era ele que trazia prosperidade para casa. Então o animal era talvez mais bem tratado do que os seres humanos, porque se o animal morresse, adoecesse, outra coisa mais, Israel ou a família perdia muito do seu sustento. Então a gente pode se assustar um pouco com Deus chamando o povo dele de bezerra, ou Deus dizendo que nós somos uma bezerra, mas Deus está dizendo aqui com um coração amoroso, dizendo: olha, fulano, eu te separei e te domei. E aí eu não sei você, irmãos, é verdade que parte do meu temperamento ainda precisa ser domado, mas quando eu olho para o que eu era e para quem eu sou hoje, eu tenho que dizer que Deus me domou, irmãos. Literalmente Deus me domou, e tem domado a cada dia. Isso é bom, porque se Deus me deixasse de acordo com o meu temperamento, de acordo com o meu caráter, as coisas não estariam bem. Então, não esqueça do que Deus fez na sua vida, e principalmente para que Deus entrou na sua vida: para que você o sirva, para que você o glorifique, para que você seja ferramenta, para que você seja um instrumento, para que você seja algo de valor em suas mãos, para que por meio de você possa dar frutos. Israel era uma bezerra domada, mas Israel, como diz o texto, preferiu confiar nas fortalezas. O texto diz: olha, suas fortalezas serão destruídas. Um povo
se levantará contra vocês, os seus carros serão quebrados, porque vocês arastes malícia, colheram perversidade e comeram fruto de mentira. E aí o texto termina dizendo: como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. A profecia de Oséias conclui esse capítulo nos lembrando que nem reis, que nem fortalezas, que nem poder, que nem dinheiro, que nem muita religiosidade, que nem o fato de ser membro da igreja de Andorinhas poderá te livrar do castigo de Deus, nem me livrar do castigo de Deus, se nós não entendermos que devemos semear em justiça, ceifar segundo a misericórdia de Deus, arar e buscar ao Senhor até que Ele venha. Você vê, em meio a uma profecia duríssima, quando Israel diz: eu quero morrer, Deus diz: calma aí, é tempo de buscar ao Senhor, ainda dá tempo de buscar ao Senhor. É isso que Deus diz para Israel, e é isso que Deus diz para a minha vida, para a sua vida. Nunca é tempo de desistir, nunca é tempo de chutar o balde, nunca é tempo de entregar os pontos, mas é sempre tempo de buscar ao Senhor, porque até que Ele venha, nós somos teus servos e caminhamos segundo aquilo que Ele diz acerca da nossa vida. Amém? Terminar? Primeira coisa que eu falei aqui: o pecado é a maldição de um povo, de uma nação, de um país. O pecado é a maldição de uma igreja. O pecado é a maldição da nossa vida, e se a gente continuar brincando com ele, ele vai destruir a gente. Segunda coisa que eu falei aqui: um coração quebrantado é uma bênção, mas um coração dividido é uma tragédia, talvez pior do que um coração endurecido. Terceira coisa que eu falei aqui: a falsa religião, ainda que seja muito sedutora, ela não pode salvar ninguém no dia da angústia, no dia da tribulação. O bezerro de ouro era muito bonito, mas quando a Síria chegou, ele não conseguiu nem correr para se salvar. Cuidado, a falsa religião seduz. As pregações de autoajuda, de prosperidade, de só vitória, é muito bom, massageia o ego, nos deixa alegre, mas quando o vento chega, falta base, falta alicerce. Quando o vento chega, falta substância, e é isso que a gente tem visto. Crentes que, quando a tempestade chega, quando o vento chega, quando a doença chega, quando a angústia chega, são levados. Por quê, pastor? Porque passaram a vida toda na igreja sendo alimentados de leite, nunca comeram um prato de alimento sólido. Não é isso que diz Paulo? Vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, e eu ainda preciso ficar dando leite para vocês. Cuidado. Quarta coisa que eu falei aqui: Israel, eu, você, fomos escolhidos por Deus para um propósito, para um objetivo: servi-lo. E ponto final. Servi-lo, servi-lo e servi-lo. Se o nosso maior Senhor, o nosso maior exemplo, veio para servir, foi isso que ele disse, não ser servido, que longe de nós ser diferente de Jesus. Se Jesus, queridos, serviu a igreja, por que nós não faríamos igual? Servir a igreja. Foi isso que ele fez. E a última coisa que eu falei aqui é que no apagar das luzes, no momento de desespero, Deus sempre nos mostra uma porta de escape. Ele diz: semeai em justiça, colhei misericórdia, buscai ao Senhor enquanto é tempo, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Talvez as minhas palavras por semanas tenham sido bem duras para mim e para você, para mim também, mas a palavra do Senhor no final sempre diz que há perdão para aquele que se arrepende, e há salvação para aquele que acredita em Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar?